Esse aí acho que é o vídeo, né, que o Jorge prometeu sobre, que a Rita filmou, né, do objeto se aproximando de outro objeto, não aquele principal. No episódio passado, você viu o relato do evento que aconteceu em condomínio de casas em Bragança Paulista, São Paulo. Nele, uma moça diz ter visto e filmado uma nave e também ter tido um incrível encontro com um ser luminoso. Neste episódio, vamos analisar as imagens deste objeto e também comparar este caso com outros semelhantes. Meu nome é Jorge Ueso e este é o canal OVNIs e Mistérios em Geral. Toda a história da Rita seria somente um conto impressionante se ela não tivesse filmado o objeto. Desde o nosso primeiro contato, ela nunca descreveu o objeto que ela filmou como sendo um OVNI ou disco voador. Ela sempre se referiu a ele como nave. Segundo ela, a nave tinha o tamanho de um carro, flutuava devagar e a cor era de lua cheia. Ao receber sua filmagem, a primeira coisa que fiz foi pedir a ela que me enviasse uma foto do local durante o dia. E nessa imagem, podemos ver que não existe nada ali que possa ser confundido com um objeto, como uma caixa d'água ou outro tipo de construção. Outro passo foi tentar achar algo semelhante que pudesse estar ali. Então descobri que existe uma empresa chamada Airship do Brasil que trabalha com dirigíveis na cidade de São Carlos, a 200 km dali. E realmente, a imagem noturna de um dirigível até assusta e leva a alguns enganos. Ô louco, pai. Cadê um negócio desse? Senhor amado. Mas os dirigíveis dessa empresa têm luzes de sinalização que piscam e outras luzes que iluminam a estrutura por baixo. Não é nada disso que vemos nas imagens em Bragança. Frame a frame consegui estabilizar quase que manualmente a imagem, já que o software às vezes se perde quando a imagem é muito tremida. E a partir disso foi possível determinar o provável formato do objeto. Então o que fiz foi ir pausando e modelando até que as formas ficassem o mais parecido possível. E o resultado foi esse. Não é nada que eu já tivesse visto, parece um ferro de passar roupas ou uma concha marinha. Ele tem esse formato aerodinâmico e parece ter 3 espinhos na parte de cima. No vídeo não é possível ver a parte de baixo, mas segundo o relato da Rita, ela seria parecida com um prato fundo. Essa parte côncava seria clara e teria uma luz dentro que lembrava raios. Este provavelmente é um dos poucos vídeos onde é possível ouvir o som de um OVNI. A testemunha comentou que em uma noite anterior ela já havia ouvido esse mesmo som.
e tinha achado que podia ser o motor da piscina ligado. Então, será que esse som que ouvimos no vídeo está vindo realmente da nave ou pode ser algo do ambiente do condomínio? Vamos fazer uma rápida comparação. Na ufologia, relatos de seres luminosos não são incomuns. O ilustrador Rodney Bukemi fez um relato ao podcast Hangar 18. Ele conta que no final do ano de 2018, ele estava de férias em um sítio na cidade de Abaeté, Minas Gerais. Era noite, quando testemunhou duas criaturas humanoides luminosas. Elas estavam distantes, a cerca de 400 metros, perto de um lago. Um dos humanoides estava de pé e outro estava abaixado, como se mexesse em algo no chão. Ele também disse que viu uma das criaturas andar meio corcunda e que esse ser desapareceu atrás de uma árvore. Então, da copa da árvore surgiu uma luz vermelha que foi subindo até as nuvens. Um outro caso interessante aconteceu em uma cidade chamada Cláudio e foi investigado pelo ufólogo Edson Boaventura. Ele teve acesso ao relatório da delegacia da polícia da cidade. Segundo Boaventura, no dia 8 de dezembro de 2008, várias testemunhas viram luz no céu, e uma ação envolveu policiais de 3 viaturas que viram uma nave no formato e tamanho de um micro-ônibus, que estava no solo e depois subiu. Na sequência, o relato diz: este oficial, Sargento William e Sargento Valdir pelo canavial da região do povoado de São Bento. Vimos 2 seres luminosos, com cerca de 90 centímetros de altura, que deslizavam por entre as canas. Estávamos na caminhonete Mitsubishi, transitando em uma estrada vicinal, quando o Sargento William viu algo no mato. Ele virou a viatura 13533 em direção aos seres luminosos. Quando aproximamos, 15 ou 20 metros, estes começaram a deslizar por entre as canas. Estávamos a cerca de 20 km por hora, e estes continuavam à frente e à direita. Era perceptível que aquelas coisas andavam sem tocar no chão. Não vimos pés nem dedos, mas percebemos braços, pernas e cabeça ovalar. E, embora fossem luminosos, não iluminavam. O sargento Valdir Araújo Silva tentou fotografar os seres, mas não apareciam na câmera fotográfica. O que vimos parecia colocar ou retirar algo da terra, como se fossem cientistas. Pareciam controlar o que pensávamos. Deixaram nosso corpo cansado e sem poder pensar estrategicamente e taticamente. Após essa experiência, todos nós estávamos com dor de cabeça, ansiedade, e não conseguimos parar de pensar e comentar o que vimos. Quando esse caso chegou até mim, e a Elenice Rodrigues, que é uma investigadora do grupo de Jundiaí, eu não tinha muita certeza do que era a imagem, né? O vídeo era muito tremido, era tudo muito escuro, então eu não tinha certeza do que eu estava vendo, assim, né? Então foi só estabilizando essa imagem que eu consegui ter uma noção do que estava se passando ali, né? O que era o objeto e tal, porque em princípio eu estava achando que podia ser uma luz batendo em uma superfície reta, como se fosse um prédio, uma caixa d'água, e aquilo estava sendo filmado. Mas não, quando eu estabilizei o vídeo e contrastei, eu consegui ver então que seria um objeto parecido com isso aqui, que vocês viram agora há pouco, que ele meio que balança, né? No vídeo ele tem um certo movimento. E quando a Rita falou comigo por telefone, eu consegui meio que entender como o objeto seria no completo, né? Essa parte embaixo seria arredondada, como um prato fundo, ela disse. E nessa parte aqui levantada, onde ficam esses chifrinhos, ela disse que se abriu uma boca, como se fosse um golfinho, e nessa hora ela teve medo porque parecia que ia cuspir
algo dessa boca, né? E ela disse que não viu nada saindo dali, e quando ela olhou para baixo, o ser já estava no chão. Então, essa relação que o ser veio dali é só uma interpretação nossa. Sobre essa nave, ela já foi vista... Eu nunca havia visto, mas alguns relatos mostram um objeto parecido. Depois que eu postei o vídeo, também algumas pessoas comentaram que já viram esse tipo de objeto. E a Rita fala que essa parte de baixo aqui, na parte convexa, que seria o fundo do prato, ela era mais clara do que a nave, que tinha uma cor de lua cheia, não essa cor aqui, que é a cor da massa de modelar, né? E dentro dela teria luzes, como se fossem raios. A gente ficou sabendo do relato da Rita por um amigo dela, né, que entrou em contato com a Helenice e descreveu o que seria o avistamento. E sempre foi uma coisa meio estranha, assim, não é uma coisa normal que a gente costuma ouvir de relatos, que são os greys, são pequenininhos, né, a nave é um disco e tal, era uma coisa muito diferente. A nave era uma coisa diferente, e esse ser, principalmente, eu sempre achei meio estranho essa descrição de seres luminosos, né? Então eu fui buscar alguns casos que eram muito semelhantes, e como vocês viram ali em Cláudio, eles relatam uma criatura luminosa também, apesar de serem seres pequenos, e a Rita falar que esse ser era um ser grande, com 1,80 m e tal, me parece que tem alguma relação, né? Outros casos também que me vieram à mente, mais uma vez eu estava ouvindo um podcast do Hangar 18, que eu recomendo, que é um ótimo podcast para esse tipo de assunto. Uma pessoa mandou um relato que um senhor havia visto uma luz no fundo de quintal de casa, e ele olhou para a árvore, e lá haviam seres, né? Ele não falam que eram seres luminosos, né? Mas eram seres que ele falou que eram como macacos, porque estavam em cima de uma árvore, e esses seres, que tinham cara de recém-nascido, pularam de galho em galho até chegar numa luz, né? Entraram na luz e essa luz desapareceu. Então esse relato também coincide um pouco com o relato do ilustrador Buscemi, que ele fala que esses seres apareceram e tinha uma luz vermelha, né? Então existe uma relação dessa luz vermelha com os seres. Não sabíamos se o ser se transforma na luz vermelha, ou a luz vermelha é um acessório para a locomoção desses seres. E a verdade é que a Rita, ela já filmou 2 vezes, além do vídeo da nave, ela filmou 2 vezes essa luz vermelha que também aparece na região. É uma luz vermelha, não dá para ver exatamente o tamanho pelas filmagens, mas parece ser uma coisa pequena, né? Não muito mais que, sei lá, 50 centímetros, 1 metro de tamanho, flutuando pelo terreno vizinho, que é uma plantação. E no mesmo dia que eu postei o vídeo anterior, ela filmou um objeto, essa luz vermelha que ela falou que desceu, né? Era durante o dia, 3, 4 da tarde, está claro. E essa luz vermelha para exatamente atrás ou na frente de uma árvore, né? É bem distante, mas eu vou colocar o vídeo aqui e vocês vão ver que tem uma relação. Então eu fiquei pensando se não existe uma relação entre esse ser, que a Rita fala que ela tinha exatamente a mesma cor, mesmo tom dessa luz vermelha que ela filmou, né? Então, nesse ser com essa luz e essa nave, né? Talvez a nave fique lá parada e o ser desça junto com essa luz, ou a luz se transforma nesse ser, a gente não sabe, né? E a credibilidade do depoimento da Rita, na verdade, a gente depende do que ela está falando. Existe outra testemunha, segundo ela, o vídeo que ela havia tentado fazer, a criatura não gravou, né? Na hora ela conseguiu gravar primeiro a nave e depois ela filmou o ser, o encontro dela com o ser. Mas esse vídeo, bem naquele dia do acontecimento, ela tentou mostrar para a família, para quem ela trabalha, e o vídeo já não estava lá. Então, não sabemos se é uma interferência ou se ela não conseguiu gravar. O fato é que não temos essa imagem, que deveria ser uma imagem muito interessante.